Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like pra mim no começo do vídeo, que ajuda bastante o canal a crescer, tá? Mostra pro YouTube que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Deixa um comentário pra mim também no final do vídeo, tá? Me conta o que você achou do caso, que é importante também pro canal, eu quero saber a opinião de vocês. Eu gosto quando vocês interagem comigo. Eu tenho uma loja de acessórios, pra quem não sabe, a Lolite Acessórios, tá? Vou estar deixando aqui na tela pra vocês também, tá bom? Então vamos lá começar nosso arquivo misterioso de hoje. O arquivo misterioso de hoje vai contar a história do incêndio no edifício Joelma. Eu tinha falado que eu nem ia contar casos desse tipo aqui, mas eu achei interessante, tá? Já faz um tempo que eu acompanhei essa história, que eu já vi vários documentários e coisas do tipo sobre, mas eu resolvi trazer para o canal. A construtora Joelma S.A. foi responsável por começar as obras do edifício em 1969 e a inauguração aconteceu somente em 1972. E eles alegaram que o prédio tinha uma superestrutura para combater qualquer tipo de incêndio e que é segurança para todo mundo. O prédio estava equipado com vários tipos de segurança e com a maior tecnologia para a época. Eram 25 andares de prédio, ficava localizado em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, a Avenida 9 de Julho. Os registros e as documentações ficavam armazenadas no subsolo. Nos primeiros 10 andares ficavam os estacionamentos, e do andar 11 ao andar 25 ficavam as pessoas nos escritórios. O prédio ele ficou sendo ocupado por uma maior parte pelo Banco Crefisa de Investimentos. Na época o banco estava começando a crescer, ele já fazia parte ali da maior parte do prédio. Então tinha vários trabalhadores do banco trabalhando nesse prédio super gigante, né, super avançado para a época. Não tinha alarme de incêndio, nem extintor de incêndio e muito menos escadas de incêndio. Eles não tinham nenhuma estrutura para combater qualquer tipo de incêndio e eles também não tinham um L-ponto. Então, se começasse um incêndio ali, não teria como ninguém sair, e foi o que aconteceu. E o incêndio aconteceu em uma sexta-feira, por volta das 8h50 da manhã, um curto-circuito de um ar-condicionado no 12º andar. E eram 25 andares, né? Então ficava mais ou menos ali na metade. E o fogo se espalhou muito rápido, as pessoas começaram a ficar em pânico, apavoradas. Uma pessoa tentou usar um extintor portátil, porém já tinha muita fumaça e já estava ficando impossível de respirar. Dava muito calor, cerca de 700 graus e muita fumaça. E a notícia se espalhou muito rápido. As pessoas começaram a ficar em pânico e todas as 800 pessoas que estavam ali no prédio ficaram sabendo daquilo e viram que não se tratava de uma simples coisa, né, de incêndio ali. O corpo de bombeiros demorou muito tempo para chegar, cerca de 20 minutos, e o fogo só foi consumindo mais ainda até que o fogo chegou no 11º andar. As pessoas que estavam acima do 11º andar, elas não conseguiram sair, né, as pessoas que estavam abaixo, elas conseguiram sair, mas as pessoas de cima não. Por conta das escadas já estavam, o fogo já tinha lastrado, né, pelas escadas. Os elevadores, né, já estavam entrando em colapso. 13 pessoas conseguiram entrar no elevador. Os elevadores já estavam ali quase parando de funcionar. Por conta do fogo, o desabou, mas ele acabou ficando pendurado. Então as pessoas, né, que ficaram ali, elas tinham a esperança de que elas conseguiriam chegar até embaixo, né, antes que o fogo se alastrasse mais. Porém, não foi o que aconteceu. As vítimas, elas viram, né, que não tinha mais saída, então ali como um último gesto de suas vidas, eles decidiram todos se abraçarem, morrendo ali todos abraçados. Os bombeiros disseram, né, que a imagem foi muito forte, que muitos dos corpos não foram reconhecidos porque eles tinham se fundido, né, com a parede de metal do elevador. E por fim eles foram enterrados, 13 almas. E as escadas dos bombeiros só chegaram ao 16º andar, né? E os andares para cima eles deixaram para os helicópteros. Porém, né, como eu falei, não tinha heliporto, né? Então não tinha como o helicóptero pousar lá e as chamas também estavam muito altas. Então os helicópteros mal conseguiam chegar perto do edifício. Tem várias reportagens desse dia, tá? Se vocês pesquisarem aqui no YouTube, vocês vão encontrar cerca de 40 pessoas acabaram pulando, né,
para tentarem se salvar, né, mas infelizmente não conseguiram. E diante dessa cena, várias pessoas, né, vários civis fizeram vários cartazes pedindo para as pessoas se acalmarem, né, e não pularem dali quando o povo chegasse. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas. Foram confirmados 187 mortos. Uma longa investigação dos culpados, né, desse incêndio, desse crime, já que o prédio tinha várias irregularidades. A empresa Termoclima foi uma das culpadas, parte elétrica do edifício. As investigações começaram em julho de 1974 e foram divulgadas, e os culpados levaram algumas penas. Rio Petróleo, agente administrativo da Crefisul, teve a pena de 3 anos de prisão. Alfred Jorge, proprietário do Termoclima, recebeu a pena de 2 anos de prisão. Gilberto Araújo, eletricista, recebeu 2 anos de prisão também. A maioria não pegou muita pena, né, não cumpriram, né, pelos crimes que tiraram a vida de tantas pessoas. E tem algumas histórias mal assombradas envolvendo esse prédio. E uma delas eu vou contar pra vocês. No mesmo lugar, né, no mesmo terreno do edifício, na década de 40, havia uma casa construída por Paulo Ferreira de Camargo. Uma vizinhança muito boa, eles dividiam ali a vizinhança com o Teatro Municipal da cidade, que era muito famoso na época. Porém, aconteceu uma coisa que tudo mudou a tranquilidade ali da região. Paulo, ele morava com a mãe dele, Benedita Camargo, e suas 2 irmãs, Maria Antonieta e Cordélia. E ele tinha se formado há pouco tempo em Química na USP. Ele despertava estranheza nos vizinhos por seus comportamentos estranhos. E tudo ficou muito estranho em 1948, quando ele informou para os vizinhos e para os parentes que a mãe dele e as irmãs, elas estavam fazendo uma viagem e acabaram caindo de carro de um penhasco. E acabaram morrendo. Tanto o irmão do Paulo, Carlos, ele ia lá na casa deles e achou tudo aquilo muito estranho. E o Paulo, ele sempre contava várias versões da história, e também não tinha corpos, né, para confirmar o acidente. E o Paulo também não parecia se importar. E o Paulo, ele tava tendo várias brigas, né, com a família dele, com a mãe, com as irmãs, porque ele tava namorando uma enfermeira, Exaltina dos Amaros. E a mãe e as irmãs eram contra esse relacionamento. E a mãe dele não aprovava o relacionamento, porque ele descobriu, né, que a Exaltina não era mais virgem, então ela não queria que o filho dela tivesse um relacionamento com ela. E o Paulo começou a dar vários sinais estranhos. Ele ficava muito agitado, ficava quieto e retraído. E ele também começou a dar um sinal estranho, né, de comportamento, quando ele perguntava na aula de química qual material era mais fácil para decompor um corpo. Enquanto a mãe dele estava viva, ele começou a construir um poço no quintal dele, e a mãe dele questionou, ele achou muito estranho, mas ele não deu ouvidos e nem explicou o porquê. Então até que um dia ele acabou atirando na mãe e nas irmãs e acabou jogando o corpo delas no poço. Os vizinhos não ouviram o crime, pois ele tinha treinado na faculdade de como abafar os tiros. 19 dias depois do crime, as autoridades foram até a casa dele, né, e pediram para investigar, para ver o poço, e ele acabou falando, né, questionando, fez até piada dizendo que ele não era tão louco, tá, da própria família dele. Porém, ele sabia, né, que a polícia ia descobrir o que ele tinha feito. Então ele acabou se trancando no banheiro e usou a mesma arma que ele usou para matar a mãe e as irmãs. Ele acabou se matando com um tiro no peito. E o edifício Joelma, ele acabou sendo reformado novamente, e ele acabou se tornando o edifício Praça da Bandeira. Continua na mesma localidade, na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E ele é marcado, né, por essa história perturbadora do poço e essa história triste, né, do incêndio no edifício Joelma. Esse é um cartão postal muito famoso aqui no Brasil, que as pessoas querem visitar, né, por dizerem que esse é um lugar assim. E essa história acabou virando um filme em 1971, dirigido por Claire Cole, baseado nas cartas psicografadas das vítimas escritas por Chico Xavier. Então agora eu vou dar minha opinião sobre esse caso. Não tem muito o que falar, né, gente? É um caso muito triste, muito revoltante, né? E tem muitos relatos também que o prédio tá a mesma coisa, não tem heliporto, não tem saída de incêndio, nem nada do tipo. Então é muito triste que eles estão esperando acontecer outra tragédia, né? E que aconteceu isso muito tempo atrás, né? Que não tinha tanta tecnologia, e hoje tem tanta tecnologia, as pessoas não resolvem, né? Esperam acontecer a tragédia para poder fazer alguma coisa.
Esse caso é muito triste. Eu falei que não ia trazer casos assim, né? Mas eu achei interessante a história, né? Tem essa história também de crime por trás, né? Da história do crime do poço. O que vocês acharam desse arquivo misterioso, tá? Então é isso, gente. Já deixa o like aqui pra mim, tá? Não esquece. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Me segue também lá nas minhas redes sociais. Então é isso. Um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.